Fala galera, em continuação ao impulso e quantidade de movimento, capítulo de hoje, mais uma vez, sobre colisões bidimensionais. Aula passada vimos sobre colisões unidimensionais, hoje temos colisões bidimensionais, tá? Eu trago para vocês aqui uma mesa de sinuca, por exemplo, em que uma bola vai de encontro à outra. Eu tenho como exemplo uma bola de 20 metros se movendo a velocidade de 20 metros por segundo e massa de 1 kg. Indo ao encontro de a outra de velocidade zero, né, que está parada, e uma massa de 2 kg. Pessoal, as colisões elas são ditas bidimensionais porque após os corpos colidirem, eles ganham direções diferentes, né? Esse daqui se movimenta nessa direção e o corpo A se movimenta nessa direção. Não tem uma unicidade de movimentos, né? Um bate no outro e se espalham. Um vai para lá e outro vai em uma outra direção, né? Essas direções variam, pode ser horizontal e outra perpendicular. A física é que vai dizer qual é o ângulo formado entre os centros de gravidade, né, do movimento, tá? Nesse caso, o que é que está acontecendo aqui, professor? Olha só, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, eu tenho um corpo de massa de 1 kg e não colidir com outro de 2. Ele está se movendo a uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Para termos ideia do que é 20 metros por segundo, vamos tratar de a velocidade sendo em quilômetros por hora, tá bom? Dessa forma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que a conservação da quantidade de movimento aqui é válida, porque em colisões é válida a conservação da quantidade de movimento. Então, o que é que acontece? Esse corpo bate nesse, esse vai para lá e esse vem para cá. É muito comum vermos exemplos como esse em mesa de sinuca, por exemplo, né? Nesse caso, o ângulo de colisão o ângulo formado entre o centro de massa após a colisão é de 120 graus. Eu peço para que você determine a velocidade de A e de B após a colisão. Pessoal, de uma coisa é certa. Essa velocidade aqui, ó, é de 20 metros por segundo, certo? E após isso, a gente vai concluir algumas coisas aqui na física e vamos ver que a velocidade de A se mantém, porém nessa direção aqui, né? Fábio, e o que é que eu devo fazer? Olha só, você deve prestar atenção que nesse caso temos conservação da quantidade de movimento em duas direções, uma no eixo Y e outra no eixo X. Tá? No eixo X, eu tenho que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E no eixo Y, a mesma coisa. Porém, no eixo Y, a quantidade de movimento antes ela é igual a zero, em decorrência de não haver movimento na direção Y, apenas na direção X. Tá? Então, a gente diz que a quantidade de movimento antes na direção Y ela é igual a zero. Portanto, a quantidade de movimento antes na direção Y, ela é zero. E a quantidade de movimento depois na direção Y, ela vale menos a de A mais a de B, porque B se move no sentido positivo e A se move no sentido negativo. Dessa forma, eu posso dizer que zero é igual a menos QA y mais QBY. E assim, passando A para lá, eu consigo deduzir que MA vezes VA na direção Y é igual a MB vezes VB na direção Y. Ok, pessoal? Eu vou dizer que essas bolas, após a colisão, elas se movem no plano, ó, em relação ao plano bissetor, com ângulos iguais. Então, sendo o ângulo de 120 graus o ângulo formado entre o centro de massa das esferas, e se elas se movem com a mesma angulação em relação ao plano bissetor, podemos dizer que o ângulo formado entre a velocidade de B e a horizontal e o ângulo formado entre a velocidade de A e a horizontal são iguais, já que o enunciado do problema fala isso. Tá? Então, 120 graus dividido para 2, eu tenho uma angulação para cá de 60 e uma angulação para cá de 60, de tal forma que tudo dê 120 graus, né? Porque eu estou falando para você que o ângulo formado entre as velocidades e o plano bissetor é igual a 60 graus, são iguais, né? Então, nesse caso, se divide. Então, eu posso escrever que a quantidade de movimento em Y é dada dessa forma e a quantidade de movimento em X é dada dessa forma.
Aí vamos lá, né? Em X temos que massa de A vezes VAx mais massa de B vezes VBx, que é a soma das quantidades de movimento antes dos corpos, né, se colidirem, é igual a MAVAx após, linha denota após, mais MB vezes VBx após a colisão. Aplicando os números matemáticos referentes à massa do corpo A e à sua velocidade, eu tenho que 1, que é a massa de A, vezes sua velocidade, 20, mais a massa de B, 2, vezes sua velocidade, 0, é igual a massa de A, 1, vezes sua velocidade depois na direção X. Pessoal, se o vetor velocidade aponta nessa direção, então a sua projeção em relação ao eixo X se dará por VA cosseno alfa, onde alfa é o ângulo de 60 graus. Então assim eu faço VA' cosseno alfa mais MB VB' cosseno alfa. A massa de B é 2, a massa de A é 1. 1 vezes 20, 20. Esse 2 aqui vezes 0, isso aqui vai zerar, né? Cosseno de 60 é 1/2, mais VB está aqui, o 2 está aqui, e o cosseno de 60, mais uma vez, é igual a 1/2. Multiplico ambos os lados da igualdade por 1/2 para eliminar as frações, e aí eu tenho que VA' mais 2VB' é igual a 40. Já em Y, eu posso escrever que quantidade do movimento antes é igual a quantidade do movimento depois, sendo 0 a quantidade de movimento antes, porque os corpos não se movimentam em relação à direção Y, eu tenho que menos VA vezes VAY mais MB vezes VBY é igual a 0. E assim eu oriento o vetor velocidade do corpo A no sentido negativo e o do corpo B no sentido positivo. Dessa forma eu posso escrever que MA vezes VA' vezes seno do ângulo é igual a MB vezes VB' vezes o seno do ângulo. Ou seja, os senos dos ângulos são cancelados, né? Só lembrando de um detalhe, pessoal. Aqui o ângulo ele é de 60 graus, né? Já que eu disse que divide no plano bissetor. Eu poderia ter esse ângulo de 120 graus com 30 para cá e 90 para baixo, né? Isso aí é a matemática que vai dizer. Vamos fazer uma recapitulação. Em X eu disse que MA vezes VAx é igual a MB vezes VBx. E assim eu aplico que em X a conservação da quantidade de movimento existe. Portanto, a velocidade após na direção X é dada por VA'(x), onde VA é VA cosseno, e VB é VBx, onde VB é VB cosseno. E daí eu concluo que VA' mais 2VB' é igual a 40. X temos a conservação da quantidade de movimento. MA vezes VAx mais MB vezes VBx é igual a... Isso aqui é a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Colocando os devidos valores da massa de A sendo de 1 kg e da velocidade de B sendo de 20 metros por segundo, podemos concluir que VA' vezes 1/2 mais VB' vezes 2 vezes 1/2, onde 1/2 é o cosseno de 60, isso aí é igual a 40. Dessa forma, eu digo que VA' mais 2VB' é igual a 40. Em Y, a quantidade de movimento também é conservada. De que forma? De forma que a quantidade de movimento antes na direção Y ela é igual a 0, já que existe apenas movimento na direção X. Portanto, eu posso concluir que MA vezes VAY mais MB vezes VBY é igual a 0. E assim, orientando o sentido dos vetores no sentido positivo e negativo, eu digo que VA' é igual a 2VB'. Organizando a equação em um plano, eu tenho que VA' mais 2VB' é igual a 40 e VA é igual a 2VB', né? Então, eu concluo que VA', fazendo a substituição, eu vou ter que 2VA', 2VB' mais 2VB', daí eu concluo que 2VB' mais 2VB' é igual a 40, onde VA' é 2VB', né? E aí eu digo que VB' é igual a 40 dividido por 4, a velocidade de B é 10 metros por segundo e a velocidade de A, substituindo na equação anterior, é igual a 20 metros por segundo. Daí dá para você acompanhar bacana uma resolução de questão onde existe uma colisão bidimensional, tá? E daí você pode equacionar e numerar, né? Sendo a massa 1 kg e a massa de B 2 kg,
Colocando os valores, você conclui que VB é igual a 10 metros por segundo e VA' é igual a 20 metros por segundo. Um exemplo clássico de como pode vir uma questão de colisão bidimensional no seu vestibular, tá? Dessa vez eu vou ficar por aqui, a gente se encontra na próxima. Até mais!